quinto episódio, Vida Profissional. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um dos nossos episódios da série A Conduta de um Jovem Cristão. Nesse episódio em especial, eu quero trazer esta palavra de esclarecimento ao coração de jovens que muitas vezes estão aí inquietos, em busca de uma resposta de Deus acerca da sua vida profissional. E sim, o Senhor se importa com todas as áreas da nossa vida, inclusive, com a área profissional. Baseado, na história do seu Filho amado Jesus Cristo, que é o foco dessa série, é trazer um discipulado mostrando, que Jesus, como Filho de Deus, ele teve, e passou por todos os dilemas que nós. E ele foi bem sucedido, obtendo êxito e vitória, chegando às mansões celestiais. E é nesse caminho que nós estamos. Então, enquanto nós estamos aqui na Terra, nós temos, que trabalhar para que o dinheiro, que é a base, da sobrevivência aqui na Terra, chegue até a nossa casa. Mas tudo isso de forma justa, de forma honesta, sem passar a perna em ninguém, sem usurpar, querer demais, a ponto de viver uma vida de ganância. E eu vou trazer, alguns princípios. Claro que eu precisaria de muito mais tempo para conversar sobre esse assunto com vocês, mas eu quero trazer, esclarecimentos que com certeza vão mudar o rumo da sua história e vão te dar um norte sobre o que fazer, nesse momento, em especial que essas dúvidas quiserem bater aí, no seu coração. Eu quero deixar um texto base para a gente poder refletir sobre isso, que está no livro de Provérbios, o livro da sabedoria, capítulo 16, o versículo é o 3, que diz assim, olha: consagre ao Senhor tudo que você fizer, e os seus planos serão bem-sucedidos. Há aqueles que são defensores do time, que planejamento é algo errado, fazer planos é algo errado, que a gente deve viver confiando que o Senhor, tem a nossa provisão lá na frente. Mas através desse texto nós podemos observar, que o Senhor, ele se importa sim com os planos que nós fazemos. Mas um dos segredos principais desse episódio que eu quero que você guarde aí no seu coração a partir de agora é a consagração dos seus planos ao Senhor. E com certeza foi isso que Jesus, fez aqui na Terra. E existe uma singularidade que a gente reparte ela com Jesus, que é o fato de todos nós termos, dois pais. Inclusive, eu tenho uma mensagem sobre isso que o Senhor me deu, ainda na adolescência, sobre essa dupla paternidade, E algumas pessoas, elas têm, um exemplo no pai terreno, de algo que ele faz. Então, é aquela história, filho de peixe, peixinho é, E essas pessoas aqui, humanamente falando, elas seguem a mesma carreira profissional que o pai. Então, o pai é piloto, ela vai ser piloto. O pai é um professor, ele segue a carreira de um professor. Mas, existe também filhos, que optam por seguir caminhos completamente opostos. Muitas vezes porque não tiveram aquele tempo, com o pai. Outras tiveram também a ausência, do pai. Inclusive, para vocês que não tiveram contato com o pai, eu quero indicar um livro chamado Paternidade Bem Resolvida. É um livro maravilhoso, do pastor Fabiano. E nós lemos em um projeto chamado Clube do Livro, que eu faço parte, Sou uma das mentoras do Polo Margaridas. E a gente, teve a oportunidade de ver o quão importante é quando o Senhor, ele cura essa ausência, do pai terreno, que muitos não tiveram. E por conta disso, muitos acabam optando por seguir a carreira que veio na mente, ou por uma maior remuneração, enfim, escolhe outros vieses, no sentido da pessoa que não tem esse pai, essa figura representada do pai biológico, que foi aquele que a gerou, porque a gente sabe que também existem os filhos de coração, e Jesus era esse filho de coração de José,
E José exercia o ofício de carpintaria, né? Então tem até hinos que falam, né, que Jesus também foi carpinteiro. E nós acreditamos, né, que sim, Jesus exerceu, né, e aprendeu, né, a arte da carpintaria por estar em constante contato, né, com o Pai. E existem estudos, não vem ao caso aqui, mas assim, por cima, né, nós estamos falando sobre a vida profissional de um jovem, vale lembrar. E a segunda paternidade que nós temos é a paternidade celestial, né? Esse pai a gente tem o mesmo que Jesus, né? Que é Deus. Nós somos filhos por adoção dele, através de termos aceitado Jesus como nosso suficiente Salvador, né? Termos aceito o sacrifício, termos crido, né? Que ele é o Filho de Deus, nós recebemos, né, esse privilégio de também sermos chamados filhos de Deus. E como filhos de Deus, né, nós precisamos ter a ciência que a nossa vida profissional, ela precisa estar ligada, né, ao ministério também. A gente falou, inclusive, no episódio passado sobre o chamado e a missão, né? E nós vimos que o pai tem uma missão especial. Então eu gosto de dizer que todo mundo tem um missionário escondido dentro de si. E quando a gente volta a falar sobre o assunto vida profissional, a gente não quer atrelar as duas coisas. Mas eu queria fazer um convite para você desconstruir, né, essa ideia da profissão separada do ministério. Eu gostaria de fazer uma pequena reflexão com você. Atrele a sua vida profissional com a sua vida ministerial. Independente de você ser um médico, seja um médico missionário. Se você vai ser um advogado, seja um advogado missionário, seja um professor missionário. Você consegue compreender a partir de agora, né, que se você aceita a missão, que é o ide por todo mundo, né, e pregar o evangelho a toda criatura, a sua conduta, que é a sua forma de viver, a sua forma de agir, na hora que você estiver exercendo essa função na sua vida profissional, que você está ali, né, a Bíblia fala que todo trabalhador é digno ali do seu salário, então o Senhor quer sim abençoar e muita gente quer atrelar a pobreza, né, a escassez a uma vida de santidade, e isso não tem nada a ver, né, o Senhor, ele tem prazer em abençoar os seus, ele tem prazer, né, de nos permitir vivenciar coisas extraordinárias, momentos felizes com as nossas famílias, e aqui na Terra a gente sabe que sim, né, através do recurso financeiro. Então, eu queria que você atrelasse, né, o ministério à sua vida profissional, assim como Jesus fez, né? E gostaria também de fazer um convite especial para que você consagre, né, essa área da sua vida, que é a área profissional, para que você ore, né, sobre ela. Então, em todas as atitudes que Jesus ia fazer, né, quando ele ia realizar um milagre, ele poderia simplesmente falar, o milagre aconteça, mas não, ele parava, ele orava, ele agradecia, né, ele suplicava ao Pai, e é isso que nós devemos fazer, né, porque assim nós seremos bem-sucedidos, independente, né, do valor que nós temos na nossa conta bancária. O Senhor, ele tem sim favor e graça para vocês, né? Eu ouço muitos jovens e alguns falam, né? Eu não tenho nem R$ 5, mas eu quero motivar vocês também, né? A empreenderem, a terem, né? O negócio de vocês, a não terem medo de agir, né? Com esse desejo mesmo de avançar, né? Porque o Pai ele tem prazer de abençoar aqueles planos que são consagrados a Ele. Então consagra, Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida que está aqui ouvindo, né? Esse episódio dessa série, que você vai ter uma vida profissional abençoada pelo Senhor, que os seus planos serão bem-sucedidos, né? Que aonde você for, você vai ser reconhecido, né, como filho de Deus, independente da profissão que você vai exercer, né? E o Senhor tem grande prazer nisso, tá? Então, eu quero fazer uma oração para a gente finalizar essa conversa de hoje. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem me procurar no Instagram, deixar aqui no comentário, que será um prazer, né, esclarecer e ministrar sobre a sua vida.
Ai, muito obrigada por esse momento especial que nós estivemos aqui, conversando um pouco sobre a nossa vida profissional. Senhor, tu sabes de tudo, dos mínimos detalhes, e o Senhor prova aqueles que o Senhor ama. Então, o Senhor tem grande prazer em nos abençoar. O Senhor só não quer que o nosso coração esteja atrelado à riqueza, né? Servo da riqueza a ponto de nos esquecermos do Senhor. Lembro-me daquele jovem rico que chegou diante do Senhor, né, Jesus, e falou que cumpria todos os mandamentos, lia a palavra, sabia de tudo, mas quando o Senhor fez o teste, vamos ver, né, na hora do vamos ver, ele não teve coragem de deixar tudo para trás, de fazer, né, uma ação social, abençoar alguém. E quantas vezes muitos jovens estão aqui, né, pedindo um salário, mas não querem, né, abrir mão, abençoar um projeto. E o Senhor está falando comigo, com eles e dizendo para nós: consagre a mim, né, porque eu que vou dar a bênção. Então, quando nós temos a tua bênção, Senhor, tudo dá tão certo. Ainda que a gente passe por momentos de escassez, são apenas estações e logo passam. E nós cremos, Senhor, que assim como Paulo diz que sabia estar feliz independente da estação, independente do que ele estava vivendo, das circunstâncias, nós estamos aqui movidos por fé, confiando que o Senhor tem uma bênção especial sobre cada vida profissional. Que cada jovem que entrar aqui, que ouvir esse episódio, seja abençoado pelo Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Amém.